Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso quadro Observatório das Origens. Você já sabe que o blog da doutora Maura também tem esse nome, né? Então você pode acompanhar lá, se inscrever, compartilhar, acionar o sininho para receber as notificações. Lá ela trabalha os temas de modo mais aprofundado. Aqui nós temos um quadro semanal no meu blog, no meu canal, justamente para chamar atenção para esses assuntos e para mostrar para você que é possível, sim, fazer uma leitura da realidade que nos rodeia, da ciência, com as lentes do criacionismo. Vamos lá então, doutora Maura, seja bem-vinda mais uma vez. Maura que é bióloga, doutora em ciências. O que temos para hoje? Michelson, eu acho legal a gente falar um pouquinho do Darwin Day, que foi na semana passada, a gente acabou mencionando, né, no vídeo anterior, e falar de um desafio bem importante que a teoria evolutiva precisa enfrentar, né, a respeito das explicações que eles precisam fornecer para alguns fenômenos da vida, né? Eu vou até colocar aqui na tela já, então, um post da semana passada, no meu blog criacionismo.com.br, está aqui o dia de Darwin, né? Até quero, de novo, lembrar os amigos que estou atualizando esse blog, já tem 20 anos, a gente vai criar uma nova logotipia para ele, um visual novo, por enquanto está esse aqui do Trilobita, que é o símbolo dele já há muito tempo, e eu tenho trazido aqui material, ou trazendo de volta coisas que já postei há muito tempo e atualizando, ou também novidades no mundo da ciência. Então está aqui, dia de Darwin, até coloquei ali um bolinho de aniversário para ele, um chapeuzinho, né, de aniversário. Maura, que dia é esse? Para que serve? Que comemoração é essa? Por que outros cientistas de maior quilate até, como Newton, Galileu, Copérnico, não têm o dia deles? O que está acontecendo? Pois é, né? Tristeza isso aí, porque eu, assim, na minha perspectiva, eles foram muito mais importantes do que o Darwin, né? Mas o Darwin Day foi criado para celebrar a obra de Charles Darwin e o dia escolhido foi o dia do aniversário dele, né? Dia 12 de fevereiro. Então, essa data foi criada lá no centenário, há alguns anos atrás. E desde então, nesse dia, a mídia aproveita para falar a respeito da obra do Darwin, da importância do trabalho dele, especialmente para a biologia moderna. Não apenas biologia, todas as áreas da ciência, mas especialmente na biologia. Agora, Darwin, de fato, trouxe algumas coisas interessantes aí com suas publicações, como o conceito de seleção natural, né? Agora, a gente sempre lembra que a obra-prima dele, digamos assim, o livro mais conhecido, é um título enorme, né? Mas a gente resume para Origem das Espécies, né? Ele promete, mas não entrega, né? Porque quando a gente lê o livro, e curiosamente, muitos evolucionistas sequer leram esse livro clássico, né? Quando a gente lê o livro, a gente percebe que Darwin não trata de origem das espécies, e sim da adaptação delas, da variabilidade, enfim, né? O título poderia ser outro, né? Esse aí acaba induzindo a ideia de que as espécies se originaram, então, por processos evolutivos. E eu acho que dá para fazer uma ponte já com o próximo assunto, né, Maura? Exatamente. Eu acho que a gente pode falar nesses minutinhos, né, que um grande desafio à teoria evolutiva é a origem da vida, sem dúvidas. Foi algo que o Darwin nunca elaborou nada a esse respeito. Ele chegou a ventilar uma ideia numa carta que ele trocou com um colega de que talvez numa pocinha de água quente a vida poderia ter surgido, mas de fato ele nunca falou sobre isso. Como você disse, ele tratou mais... A poça morna, né? A sopa. Isso. Ele tratou mais da questão da adaptação das espécies, né? E aí, essa semana saiu esse texto, esse artigo aí na CNN, no portal da CNN Brasil, e o título chama atenção, né? Vida inteligente na Terra não é apenas acaso, apontam os cientistas. E aí uma coisa interessante foi que essa notícia, na verdade, ela aborda um debate que acontece na comunidade científica a respeito da probabilidade do surgimento de vida inteligente, mais especialmente o Homo sapiens, não apenas na Terra, mas surgimento de vida também em outros planetas. E aí, em 1983, o físico Brandon Carter, ele propôs uma teoria que sugere
que o surgimento da vida inteligente, especialmente, porque não é só ali uma célulazinha, né? Tem que raciocinar, tomar decisões, pensar, de que esse surgimento dessa vida inteligente seria altamente improvável. E isso dependeria de uma série de acontecimentos que são muito raros, né? E quando a gente vai ver, por exemplo, cientistas defendendo a ideia do surgimento da vida, eles sempre falam: se houver condições adequadas, se tivermos tais componentes, aí a vida poderia ter surgido, né? E o que o Brandon Carter ele fala, que esse surgimento então ele seria altamente provável justamente por causa da necessidade dessas muitas condições raras e difíceis. Então ele diz que alguns desses passos seriam, por exemplo, organismos unicelulares, a oxigenação da atmosfera, a transição, né, de uma célula que não tem núcleo para uma célula que tem núcleo, e o desenvolvimento dos organismos multicelulares, ou seja, quanto mais células, mais complexo o funcionamento desse organismo. E claro, no final das contas, o surgimento do homem, do Homo sapiens, né? E realmente, esse tem sido um grande desafio para os cientistas que estudam a origem da vida, porque eles tentam reconstruir condições que provavelmente teriam existido numa atmosfera primitiva, mas até mesmo com as condições que eles determinam, ainda não foi possível criar uma célula que tenha a capacidade de se replicar. Nem criaram uma célula, muito menos com capacidade de se replicar. E aí, lógico que vem teorias alternativas, né? E aí tem cientistas que estão propondo que, na verdade, o surgimento dessa vida inteligente seria muito mais previsível e menos dependente de golpes de sorte. Então eles dizem que, por exemplo, existem planetas que têm condições habitáveis, né, condições que uma espécie poderia surgir, e se o planeta tiver essas condições, a evolução, veja, ela vai acontecer de forma natural, é uma consequência dessas condições existirem ali, e rápida, se as condições forem favoráveis, né? Aí o texto ainda fala da questão da janela de habitabilidade, que alguns cientistas dizem que vários planetas tiveram períodos em que isso seria possível, a evolução e o tempo geológico, que a gente fala bastante aqui. Tem cientistas buscando planetas fora do nosso sistema solar que teriam condições para abrigar a vida. Que vida, né? A vida nos moldes que a gente conhece aqui na Terra, né? Baseado no carbono. Então, isso acaba fazendo a gente questionar essas questões, porque será que realmente um golpe de sorte, ou se você tiver todas as condições adequadas, isso seria possível? Porque até mesmo em laboratório, com todas as condições que teoricamente são adequadas, é difícil isso acontecer. Imagina num planeta em que é um sistema aberto, que é complicado de você modular e controlar essas condições, né? Então fica aqui esse grande desafio à teoria do Darwin, porque se você não sabe explicar como a vida surgiu por processos naturais, fica complicado também você entender e aceitar que processos naturais poderiam ter feito com que a vida se diversificasse. Então a gente passa a questionar não apenas um ponto, mas todos os outros pontos que são basilares nessa teoria, né, Michelson? E se a base, né, já está complicada, né, comprometida, o que dizer das paredes, do teto, né? Eu até quero indicar para os nossos amigos, depois eu vou colocar o link aqui na descrição, uma palestra que eu apresentei num simpósio lá em Criciúma, minha terra natal, na igreja Abapai, vida extraterrestre ou uma desculpa conveniente. É justamente por isso que a tese lá da panspermia cósmica, né, da origem espacial, cosmogênese, ganha força de novo, né, porque cientistas honestos, evolucionistas, estão percebendo que essa ideia de a vida ter surgido aqui na Terra a partir da não-vida, ela não funciona, né? E justamente a minha pós-graduação em biologia molecular foi com base nesse assunto, né? O que me inspirou na minha pesquisa, lá no meu TCC, foi um artigo publicado numa revista importante na área de biologia molecular,
e biofísica, em que os autores honestos dizem assim: todos os experimentos feitos até agora para tentar simular a origem da vida a partir da não-vida deram em fracassos deprimentes, entre aspas, hein? Porque são palavras deles, fracassos deprimentes. Então ninguém sabe, né? É um mistério tremendo, né? Ninguém sabe como começou, ninguém tem proposto nenhum cenário para isso, e a gente vê que realmente essa ideia, que é mais da metafísica, né? A vida surgiu na Terra, não corresponde aos fatos, né? E que bom que de vez em quando aparecem aí alguns corajosos, né, na mídia e no meio acadêmico também, admitindo, né, essa fragilidade. E acho que o Darwin Day realmente poderia ser revisto também, né? Quem sabe destacar aí a contribuição real, palpável de cientistas que nos deixaram legados aí muito mais importantes, né, Mauro, como a gente falou agora há pouco. Fica a dica aí, vamos criar um dia pro Newton, acho que vale a pena. O Newton é um cara, Galileu, né? São pessoas que seriam muito mais legais da gente celebrar. Não tenho nada contra a pessoa do Darwin. Darwin, né, deu a contribuição dele. A grande questão é transformar as coisas que ele propôs e escreveu numa espécie de, sei lá, de dogmas, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Ontem mesmo assisti a um vídeo, um recorte de um vídeo, em que o sucessor de Carl Sagan, lá, o Tyson, né, ele diz assim, perguntaram a ele numa entrevista qual o maior cientista de todos, na sua visão. Ele diz, sem dúvida nenhuma, Isaac Newton, e ele vai puxando o currículo e dizendo as coisas que ele descobriu, inventou, cálculo, né, diferencial, por exemplo, né, ele teve que inventar o cálculo para poder avançar nas pesquisas dele. Então, quanta coisa nos legou de conhecimento e de aplicações, né, desse conhecimento. Então, fica aí a dica para quem cuida desse negócio aí, o dia de Newton, né, Newton Day, tá faltando. Verdade. Não, Maura, muito obrigado mais uma vez, tá? Fica aqui também a dica para que os amigos conheçam, visitem, comprem os materiais do site da SCB, Sociedade Criacionista Brasileira, tem muita coisa boa lá, scb.org.br. Não fique sem conhecimento, não fique sem materiais, tem muita coisa boa à disposição daqueles que querem se inteirar melhor dessa controvérsia entre criacionismo e evolucionismo, tá bom? Semana que vem a gente volta, né, Maura, com mais assuntos interessantes, e você fica aqui acompanhando, então, o que a gente vem postando, tanto no canal dela, quanto no meu, e também no blog criacionismo.com.br. Um abraço, Deus abençoe a sua vida, e até o nosso próximo vídeo, Observatório das Origens.